Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. A gente ainda tá aqui em clima de Natal e eu não poderia deixar de gravar esse vídeo pra vocês ainda esse ano, falando acerca de algo que Deus tem me direcionado a falar aqui no YouTube. Queria te dizer que esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu pretendo gravar com a graça de Deus, falando acerca de ministério infantil. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. O meu nome é Sunamita, eu sou cerimonialista de eventos, pedagoga e professora evangelista de crianças. Esse ano Deus me agraciou com a dádiva de ser mamãe. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, e esse ano Deus concedeu a minha herança, o Benício, que tem apenas 6 meses. Eu estou muito feliz com a experiência da maternidade e eu estou muito feliz por estar aqui, podendo gravar esse vídeo para você, sobretudo falando de um tema que eu amo, uma das minhas maiores paixões, que é o ministério infantil. Eu sou blogueira, acompanho algumas youtubers, eu sempre gostei dessa coisa de vídeo. Inclusive, eu até fiz uma lista com 30 coisas que eu desejo fazer antes dos 30 anos e isso está dentro dessa minha lista. A princípio, eu pensei em falar sobre maternidade, que é uma coisa que eu estou vivendo, uma experiência que eu estou vivendo atual. Sobre viagens, que é uma coisa que eu gosto muito, e até sobre casamentos e festa de 15 anos, dando dicas, né? Eu já tive pessoas que já me pediram para falar sobre isso, mas o fato é que eu nunca tinha pensado em falar sobre ministério infantil, até que Deus me direcionou para fazê-lo. Eu sei que a internet é um campo muito vasto, né? É um mundo, e tem muita coisa na internet, muita coisa boa, mas muita coisa que não presta também. E alguns anos atrás, eu fui muito abençoada pela internet. No início da minha caminhada, quando eu comecei a dar aula em escola dominical, eu usei muito a internet. E eu fui muito abençoada através de blogs e fóruns. Ainda não era época de Facebook, de YouTube, mas a internet ela foi importante para mim. Até inclusive, em 2009, eu criei o meu primeiro blog, que se chama evangelizarmv.blogspot.com.br, justamente com esse objetivo de ajudar pessoas. Eu queria abençoar pessoas da mesma forma como eu fui abençoada por outras pessoas. Então eu criei esse blog para dar dicas e compartilhar um pouco sobre o meu ministério com crianças. E uma coisa muito interessante é que, assim, mesmo o blog estando desatualizado, mesmo em épocas que eu não atualizava o blog com frequência, sempre recebi e-mails das pessoas. Na verdade, eu recebo até hoje e-mails de pessoas de diferentes lugares, diferentes estados do Brasil, seja para pedir ajuda por alguma coisa, porque estão começando no ministério infantil, ou seja para agradecer sobre uma ideia que eu dei lá e a pessoa conseguiu aplicar no seu ministério, e foi muito abençoador para ela. E isso, para mim, é algo maravilhoso, é algo que me deixa muito, mas muito feliz, porque eu sei que de alguma forma eu posso ajudar e abençoar outras pessoas, outros ministérios através do meu blog. E isso é uma das coisas que me motiva a estar aqui gravando esse vídeo pra você, porque eu sei que eu posso, de alguma forma, ajudar o seu ministério, com a graça de Deus. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência com o ministério infantil. Tem 15 anos que Deus tem me oportunizado servir entre as crianças. Eu, com 14 anos, através de um convite para reger o grupinho das crianças, eu comecei nesse ministério e desde então eu nunca mais larguei. Adolescente inexperiente que eu era, eu lembro que a minha inspiração para estar ali regendo aquele grupinho era uma tia que eu tive quando eu era criança. Inclusive, eu queria mandar um beijão para a tia Nene. Um beijo pra você. A tia Nene, ela foi a minha inspiração. E eu lembro como se fosse hoje o primeiro musical que eu dirigi, que eu organizei, envolvendo jovem, adolescente, orquestra, crianças. E eu ali, sabe, com as crianças todas uniformizadas, com roupas natalinas, com aquele cenário montado, as luzes apagadas e, nossa,
eu me senti a verdadeira tia Nina. Bom, o fato é que 15 anos se passaram e durante essa caminhada eu tive a oportunidade de reger as crianças, ensaiar a coreografia pela misericórdia purinha do Senhor Jesus, ensaiar teatros, ensaiar musicais, organizar gincanas, ser professora de escola dominical. Nossa, que eu posso dizer que isso foi uma experiência incrível. Eu acho que se eu pudesse escolher de todas essas as coisas, eu escolheria ser professora de escola dominical. Foi o momento que eu mais aprendi. E organizar passeios, organizar eventos evangelísticos, nossa, eu sempre amei. Levar crianças para evangelizar outras crianças ou mesmo com um grupo de jovens, sair nas ruas para evangelizar e trazer as crianças para a igreja ou promover algum trabalho que dentro da igreja nós iríamos fazer. Então eu já organizei evangelismo na rua, evangelismo nas praças, evangelismo na minha casa, inclusive até queria compartilhar aqui, foi uma experiência muito incrível para mim, porque eu escolhia um dia, um sábado, chamava os adolescentes, os jovens, né, as pessoas que trabalhavam comigo e gostavam de trabalhar com crianças na igreja, e aí a gente de manhã batia de porta em porta, entregando um convitinho para as crianças e chamando elas para o evento que aconteceria na parte da tarde, na minha casa. Passava o endereço e falava, olha, vai ter um portão assim e vai estar cheio de bolas coloridas. Então as crianças, elas, num determinado horário marcado, elas iam. Gente, eu já consegui 70 crianças dentro da minha casa, apenas numa tarde alegre. E era sensacional, a gente fazia peça, a gente fazia brincadeira, tinha o momento da história, o momento da palavra, né? E o momento do lanche, nossa. E com isso, experiências incríveis e muitas crianças para Jesus. Com 18 anos eu fiz a minha primeira viagem missionária, que foi ao Paraguai, e tive uma experiência incrível. A partir daí fiz muitas outras viagens para lá e viagens também para outros estados, né, levando a palavra do Senhor Jesus. Não tem nada melhor do que isso. E tudo isso eu vivi nas diferentes fases da minha vida: adolescente, jovem, adulta, solteira, noiva, casada e agora mãe, e que me fez crescer muito. O Ministério Infantil não é um ministério visado, não é um ministério que você pense, ai, meu sonho é participar do Ministério Infantil. Não, muitas vezes quem está no Ministério Infantil assim, tá ali porque me chamaram, porque eu não tenho nada para fazer. E muitas vezes é isso que acontece, você é chamado porque não tem ninguém que faça, não tem ninguém que queira, então te chamam. Você tá pensando, o que eu tô fazendo aqui? Mas então você aceita despretensiosamente, você encara e de repente você encontra sua vocação. De repente você se encontra ali naquele ministério e descobre o seu chamado. E foi assim que aconteceu comigo. Talvez você pense, ai Senhor, mas eu não sei falar, eu não sei fazer. Jeremias também pensou assim, não é? Ele pensou, eu sou só uma criança. Ele falou, eu sou só uma criança. E o que Deus falou para ele? Não tenha medo. Eu estou com você. Não diga que você é muito jovem. Eu coloco as palavras na sua boca. Eu te dou autoridade para ir às nações. E é isso que Deus falou comigo e é isso que Deus fala para você. Não tenha medo, eu estou com você. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Então eu me sinto muito grata a Deus por ter sido chamada tão jovem para fazer essa obra linda e maravilhosa que é trabalhar com as crianças. Aos 18 anos eu passei para a universidade, fiz pedagogia e eu posso dizer que a pedagogia, ela abriu um novo horizonte para mim. Então a partir daí tudo passou a ter um projeto, uma justificativa, objetivo geral, objetivo específico. E apesar de ler muito e de conseguir aplicar as técnicas e alguns ensinamentos que eu tive na faculdade, no meu ministério, eu senti a necessidade de aprender com pessoas que já tinham um ministério, que já tinham experiências e vivência com isso, que podiam me ensinar da parte de Deus. Assim como Paulo sentou aos pés de Gamaliel para aprender, eu precisava sentar aos pés de ministros, de pessoas que pudessem me ensinar da parte de Deus sobre esse ministério. E foi então que eu comecei a participar de congressos, seminários, simpósios, cursos de curta e longa
longa duração e foi muito abençoador. Foi aí que Deus retirou as escamas dos meus olhos e eu pude, de fato, aprender e ver, enxergar a real necessidade das crianças, enxergar a urgência desse ministério e a prioridade, a importância que tem o ministério com crianças. E, gente, da maioria das vezes sozinha eu estava, porque eu chamava uma pessoa que trabalhava comigo, eu chamava outro e ninguém nunca podia, ou porque não tinha condição financeira, ou porque não tinha tempo, enfim, porque não era prioridade. Então eu decidi ir sozinha. E foi então que eu passei a conhecer outras pessoas de diferentes igrejas, diferentes lugares, mas com propósitos iguais, servir o reino entre as crianças. E eu percebi que eu não era a única. Essas pessoas também estavam sozinhas. Isso acontece na maioria das vezes. Às vezes parece que você está nadando sozinho, que só você tem aquela visão. Mas eu posso te dizer uma coisa, você não está sozinho. A grande diferença é que Deus já te despertou para isso, assim como Deus me despertou. E quando a gente desperta, a gente corre em busca de conhecimentos, de estratégias, formas que nós podemos ter de executar para ter um ministério excelente. E isso nos leva a sentarmos aos pés daquelas pessoas que têm algo a nos ensinar. Por isso eu louvo a Deus pela vida de cada professor e cada ministro que passou pela minha vida, porque a partir daí eu passei a fazer tudo que eu já fazia, mas de forma diferente. E isso muda tudo, mudou a minha vida, mudou a minha perspectiva, mudou a minha visão, mudou a minha missão. Consequentemente, mudou a vida de muitas crianças que eu tive a oportunidade de estar ministrando. Para mim hoje é um motivo de muita alegria ver essas crianças crescidas, constituindo famílias, formando ministérios, liderando departamentos, pregando a palavra, sendo ministros do Senhor Jesus e poder saber que de alguma forma eu pude ajudar e eu pude participar, para mim é algo maravilhoso. E da mesma forma eu penso que são os meus professores quando olham para mim. Eu acredito que eles devam sentir que fizeram parte e realmente fizeram parte da minha trajetória e contribuíram para que hoje eu estivesse aqui falando com você e fazendo aquilo que Deus tem me direcionado. Eu queria te dizer que o que você faz por uma criança tem um valor eterno. O que você faz por uma criança se repercute em uma geração, e outra geração, e outra, e assim sucessivamente. Por isso Deus fala sobre a importância de ensinar as crianças. Em Deuteronômio 6, quando ele fala acerca do amor dele, ele dá um grande mandamento para os pais ensinarem os seus filhos, ensinarem as crianças, para que ensinem os seus filhos, para que ensinem os seus netos, e assim a palavra chegue e alcance gerações. Isso é muito forte, irmãos. Em Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mais tarde não se desvie deles. E isso é tão forte que até o inimigo das nossas almas sabe disso. Ele usa diferentes artimanhas, diferentes estratégias para investir numa geração cética e descrente do poder de Deus. E o que nós como igreja temos feito sobre isso? Há algum tempo atrás, minha prima de 9, 10 anos estava na casa da minha mãe estava falando alguma coisa sobre Deus, sobre Jesus, e então daí ela virou para minha mãe e falou assim: tia, quem é Deus? Quem é Jesus? E eu fiquei pensando, minha prima, tão perto de mim, será que os pais dela nunca falaram de Deus, nunca falaram de Jesus? Eu não acredito nisso. É muito triste isso, irmãos. Muitas vezes as crianças são negligenciadas, as crianças são vistas só como crianças que dão trabalho, crianças que não entendem, crianças que não têm pecado, tudo teoria, fora, nada disso está escrito na Bíblia, e elas estão se perdendo. E desse jeito, muitas crianças perecem e crescem sem conhecer a Jesus. Muitas crianças nunca ouviram falar de Jesus.
E na Bíblia fala todo o tempo, Deus adverte na sua palavra: fale, ensine, fale, ensine. E o que você tem ensinado às crianças? Como você tem visto as crianças ao seu redor? Como você tem visto as crianças da sua igreja, as crianças da sua família, as crianças da sua comunidade? O que você tem feito por elas? Será que elas são invisíveis? Qual é o lugar da criança na igreja? O que você, como ministro de crianças, como professor, como líder, como pai, como pastor, tem feito pelas crianças? A igreja sofre com isso. Sim, porque criança também é igreja. A criança faz parte do corpo de Cristo, ela está ali. O que nós temos feito por elas? Ensine as crianças a sua verdade única e absoluta. E muitas vezes a criança na salinha está na salinha para pintar, está na salinha para passar tempo. Tiram a criança da igreja só para não atrapalhar. O que você fala, o que você ensina tem valor eterno. Quando você ganha uma criança para Cristo, você não só ganha uma alma, você ganha uma vida inteira para Jesus. É muito triste ver o cenário das igrejas hoje. Algumas igrejas com excelente estrutura, excelente recurso, bastante material, mas faltando o quê? Mão de obra, faltando obreiros, faltando pessoas que tenham um chamado, a vocação, que vistam a camisa para estar ali na frente desse ministério. Falta o quê? Falta a visão. Outras igrejas com pessoas, com uma equipe boa para trabalhar, líderes que realmente receberam o chamado, mas falta recurso financeiro, não falta material, a estrutura totalmente precária, e não por falta de recurso financeiro mesmo, porque a igreja é carente, mas porque a criança não é prioridade mesmo. Falta o quê? Falta a visão. Bem, os problemas são muitos, são recorrentes, não acontecem só na sua igreja, acontecem em várias igrejas, mas tudo muda quando você muda, quando você se dispõe e se coloca como agente de transformação, como você ouve o seu chamado e atende. E Deus tem levantado você para uma boa obra, e não é à toa que você está aqui até agora assistindo esse vídeo, porque esse assunto te interessa, esse assunto te move, esse assunto te impulsiona, faz parte de você, é sua missão. Há alguns anos, Deus tem me levantado para ensinar, para transmitir a visão para líderes e ministras de crianças sobre a importância e a urgência desse ministério. E eu digo isso porque desde quando eu passei a andar com os meus pares, ou seja, com pessoas com o mesmo propósito, com a mesma visão que eu, que falavam a mesma língua que eu me esqueci simplesmente das outras pessoas. E eu descobri que tem muita gente que ainda não abriu os olhos para a importância de um trabalho sério com crianças, para a importância de ter palavra, de ministrar vida, de ministrar cura, porque as crianças estão sofrendo. Eu digo mais, as crianças estão morrendo nas mãos de Satanás. E por isso, eu estou aqui para compartilhar essa visão. Um belo dia, devido ao meu trabalho, em eventos, em minha agenda muito cheia, eu falei ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer? Eu já não estava trabalhando ativamente no Ministério Infantil. Eu falei ao Senhor: Senhor, preciso fazer alguma coisa. O que eu posso fazer? E Deus falou para mim: ensine. E então, eu participando da Semana de Educação Cristã do CIEM, Deus confirmou esse desejo no meu coração. E esse ano, estando grávida, eu fui convidada para estar participando do Ministério Infantil da minha igreja. E eu pensei: não, isso não vai dar certo. Eu estou grávida. Isso não vai dar certo. E então, uma palavra da liderança para mim tocou muito ao meu coração. E ele disse: o pouco que você puder fazer é muito. E através daquela frase, o Espírito Santo tocou o meu coração. Ensine, faça discípulos, passe a visão. E foi assim, graças a Deus, nós conseguimos mobilizar a equipe.
E o mais interessante é que as pessoas vinham para mim para falar, para perguntar, para saber mais, para testemunhar de como foi a sua lição, como foi a sua turma, uma experiência que teve. Eu também passava nas salas também para acompanhar, eu perguntava, eu me inteirava. E hoje eu estou aqui falando com você. E mais uma vez eu falei assim, oh, Senhor, mas o que eu vou falar? E Deus falou pra mim, não tenha medo, pois eu sou contigo. Eu sei que você tem pouca força, mas eu te fortaleço. Agora eu quero dizer pra você, não tenha medo. Quando você se dispõe para fazer a obra do Senhor e quando você prioriza Deus, Ele envia os recursos. E para não ficar nas minhas palavras, eu quero deixar para você lá em Jeremias 33:3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então clame a Deus. Deus, Ele vai responder. Quantas e quantas vezes Deus já me respondeu? E é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. E Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, grandes coisas no seu ministério, você vai ver. Eu espero que em nome de Jesus essa palavra tenha alcançado o seu coração, que através desse vídeo e de outros que farei, eu possa contribuir de alguma forma para a sua caminhada ministerial. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilhe o vídeo, compartilhe a visão. E se você quiser saber quando serão os próximos vídeos, inscreva-se no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. A paz do Senhor.